Um texto que se encontra no livro dos Salmos, número 121, está assim: Para os montes olharei, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Aquele que te guarda não tosquenejará, nem dormirá. O guarda de Israel. Prezados amigos e prezados irmãos, gostaria de falar-lhes a respeito da direção do olhar. O salmista disse: para os montes olharei. Pode-se olhar em direções as mais diversas. A direção do olhar afeta diretamente o seu comportamento. Dos 5 órgãos do sentido, a visão ou o olhar é talvez a mais normatizada pela Bíblia. Deus procura em sua palavra dar ordens e mandamentos para os olhos. A direção do olhar indica quem você é, ou pelo menos quem está se tornando. Aquilo que se olha repetidamente vai para o pensamento, e o pensamento determina os sentimentos e estes as ações. Daí o antigo ditado popular: longe dos olhos, longe do coração. Quem não é visto, não é lembrado. Sempre que a Bíblia fala de grandes tropeços na história da raça humana, antes da ação transgressora, houve um olhar demorado. Foi este o caso do primeiro casal, foi este o caso de Davi, de Acã e de tantos outros. Falando da precaução que se deve ter em relação à mulher adúltera, o livro de Provérbios diz: não te deixes prender pelas suas olhadelas, ou seus olhares. O olhar pode se dirigir em pelo menos 3 direções diferentes. Primeiro, o olhar pode se dirigir para os lados. Olhar para os lados não é necessariamente ruim, se este não for o seu foco. O mal está no foco. Se olhar demorada e repetidamente para os lados, o que verá? Catástrofes naturais, como inundações, terremotos, maremotos, tornados, secas prolongadas. É inútil colocar aí o seu olhar, pois nada disto pode ser controlado pelo homem. Mediante precaução, o máximo que se pode conseguir é diminuir as consequências destes acontecimentos quando vierem, mas não evitá-los. Portanto, se olhar demorada e repetidamente para os lados, o que verá? Catástrofes naturais, violência desenfreada do homem contra o homem, guerra, roubo, sequestro, atentados suicidas com bombas destruidoras, corrupção política. Tudo isto, prezado amigo, são coisas do mundo, retalhos da vida, são coisas de qualquer lugar. Em maior ou menor grau, afetam o cotidiano de todo mundo, de quem crê e de quem não crê, de quem ora e de quem não ora. Se olhar para os lados, ficará no mínimo decepcionado. Portanto,
Não olhe para os lados. Olhe fixamente para a linha de chegada, onde Jesus nos espera na casa do Pai. Lá nos será entregue não simplesmente uma medalha, como se faz com os atletas na Olimpíada, mas sim ser-nos-á entregue uma coroa. Diferentes coroas serão dadas àqueles que forem salvos por Jesus. A direção do olhar afeta diretamente o seu comportamento. Pode-se olhar em direções as mais diversas. Primeiro, pode-se olhar para os lados. Segundo, pode-se olhar para baixo. A direção do olhar afeta o seu comportamento e também o seu sentimento. Se olhar para os lados, ficará desanimado. Se olhar para baixo, você ficará deprimido. 2 homens olharam através das grades de uma cela na prisão. Um deles viu a lama, o outro as estrelas. As pessoas dizem: o fulano de tal está de farol baixo. Ou o fulano está tão cabisbaixo. Esse modo de falar demonstra que todos sabem que uma pessoa deprimida está sempre olhando para baixo. Não é possível ficar deprimido enquanto se joga vôlei ou basquete. Lair Ribeiro afirma que nos Estados Unidos, assim como em várias cidades brasileiras, funciona uma linha telefônica especial para o atendimento de pessoas deprimidas que decidem se suicidar. Elas telefonam e a pessoa que atende tenta convencê-las a desistir do mau intento. Geralmente esta pessoa pergunta: para onde você está olhando agora? A resposta sempre é: para baixo. Então olhe para cima, diz a atendente. Olhe para cima. Orientando a pessoa a olhar para cima, neste momento quebra-se o impulso do suicídio. É claro que não fica somente nisto, mas um passo decisivo já foi dado. Só com os olhos. Uma canção infantil de 50 anos atrás diz: cuidado o olhinho no que vê. O olhar pode se dirigir em pelo menos 3 direções diferentes. Primeiro, o olhar pode se dirigir para os lados. Segundo, o olhar pode se dirigir para baixo. Terceiro, o olhar pode se dirigir para o alto. Direção do olhar, repetindo, afeta diretamente o seu comportamento, o seu sentimento e, por último, também o seu futuro eterno. A direção do olhar afeta o seu futuro eterno. Aqui está a chave do sucesso: olhar para o alto. No livro de Gênesis, somos informados de que a mulher de Ló foi resgatada com seu marido e suas 2 filhas, quando Sodoma e Gomorra experimentaram o fogo do juízo divino. Só que Deus havia prevenido a família de que não poderia olhar para trás quando as cidades estivessem sendo queimadas por Deus. No momento em que do céu caiu fogo e enxofre sobre as cidades, a mulher de Ló, ela devia amar demais aquelas cidades. Não se conteve
olhou para trás e instantaneamente ficou convertida ou transformada em uma estátua de sal. A direção do olhar foi a sua ruína. No salmo que lemos, número 121, o salmista diz: para os montes olharei, de onde me virá o socorro? Olhando para cima, ele diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É preciso, amigo, olhar para cima, porque é de cima que vem o socorro. É preciso olhar para cima, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá de cima, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação, nem sombra, nem vestígio de mudança. É preciso olhar para cima, porque é para lá que foi e reside o autor e consumador da fé. É preciso olhar para cima, porque falando das calamidades que sobrevirão aos cristãos nos últimos dias, Jesus ordenou: ao começarem estas coisas a acontecer, erguei as vossas cabeças, porque a vossa redenção se aproxima. Erguei as vossas cabeças. Foi de cima que proveio a nossa redenção. É de cima que virá a nossa salvação. Em Jesus nós nos tornamos cidadãos de cima. Todo o Novo Testamento aponta a direção da morada dos salvos, sinalizando para cima. Por isso, não desça ao inferno, que é triste e eterno. Suba para o céu. Lá está a cidade mais maravilhosa, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao coração do homem. A Nova Jerusalém, cidade preparada por Deus para os salvos por Jesus, é toda ela adornada com pedras preciosas, as mais variadas: jaspe, safira, calcedônia, esmeralda, sardônio, sárdio, crisólito, berilo, topázio, crisópraso, jacinto, ametista, prata. Além disso, ela possui uma praça toda de ouro puro, como vidro límpido e cristalino e transparente. Deus, o Pai de amor sem fim, foi extremamente perdulário ao preparar esta cidade. As 12 portas da cidade são 12 pérolas, e cada uma dessas pérolas cada uma dessas portas de uma só pérola. Ou seja, não há emendas ou ligamentos nas portas. Uma pérola única, inteiriça. Esta é a única cidade desprovida de santuário e também de luz, seja a luz elétrica do sol, da lua ou das estrelas. Só o brilho refulgente de Jesus resplandece ali. Portanto, amigo, mais uma vez, olhe para frente, para o alto, onde Deus está. Para frente, para o alto, sem desanimar. Marche jubiloso para frente, para o alto. É lá que Deus está e nos aguarda em suas moradas eternas. Louvado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Foi Ele quem subiu aos céus, onde nos prepara moradas. Agora, a próxima canção, ainda Oséias de Paula cantando Preciso de Deus.